próximo conteúdo, eu quero convidar. A pergunta é: como é que se escolhe uma plataforma? Que perguntas devem ser feitas? Né? Que perguntas eu faço ao mercado? Que perguntas eu faço a mim, no sentido de eu quero, agora neste momento mais ainda, entrar no dígito ou até mesmo trocar de plataforma? Como é para poder falar disso? Ele é formado em publicidade, propaganda e marketing, tem certificação em gestão de vendas de alta performance, é conselheiro de conteúdo na área de B2B, né, para indústrias e distribuidores. Eric Mello é o CCO da WebJump. Eric, bom dia. Bom dia, Vivi. Se sinta abraçada, viu, Vivi? Muito obrigada, querido. Muito obrigada mesmo. A palavra está com você, Eric. Obrigado, Vivi. Obrigado mesmo. Obrigado a todos que estão online aí. Um jeito diferente de fazer. Parabéns ao Baeta, Vivi, toda a equipe do E-Commerce Brasil por ter feito esse evento online. Acho que é uma coisa que a gente não poderia perder, né? A gente que gosta do calor humano aqui, a gente está trazendo um pouquinho desse calor humano aqui para esse evento online. E como a Vivi bem falou, quem imaginaria que a gente teria uma situação como essa? Em fevereiro a gente estava, junto com a Vivi, com o pessoal abrindo o E-Commerce Brasil de Santa Catarina, falando do futuro do varejo, né? O que eu vi na NRF, o que a gente esperasse do futuro, e realmente tudo mudou, né? Mas uma coisa que não mudou realmente é o que é a essência do negócio, que é o comércio, né? Commerce é a palavra, né? O pessoal da JET falou agora há pouco sobre a questão do omnichannel. Não existe mais diferença, não existe mais canal, e isso ficou claro com essa pandemia, que o e-commerce é importante, né? Mas o que a gente não pode levar disso agora, e acho que esse momento crítico que a gente está vivendo, é sair desesperado, quem não tem e-commerce, sair desesperado para buscar uma plataforma. O Marucho falou muito bem isso ontem. Inclusive, Marucho, sou seu fã cada vez mais, sua palestra foi sensacional. E plataforma, gente, eu construo plataforma e eu falo para vocês, não é tudo, tá? Vocês têm que pensar no ecossistema como um todo. A gente teve 3 dias de evento falando sobre todo o ecossistema de e-commerce, sobre como que tem áreas envolvidas, gestão, logística, sistemas integrados. Então, gente, plataforma não é tudo. Não vão desesperados atrás, preciso construir minha plataforma a modo sem planejamento, sem nada. Então, antes de tudo, pessoal, respira, mantenha calma, porque sem a pandemia, a gente já recebia propostas, já recebia informações totalmente sem planejamento, né? O brasileiro ele é um povo que às vezes não consegue, não sabe se planejar, né? Então, a gente precisa, nesse momento, não querer passar na frente das coisas e fazer algo realmente sem necessidade e sem foco. Então, antes de tudo, eu vou falar um pouquinho sobre os modelos, Vivi. A gente tem pouco tempo, essa até um workshop que eu dou no E-Commerce Brasil, de 1 hora, que eu resumi em 15 minutos. Então, a gente fala sobre todos os modelos no workshop. Eu vou deixar essa apresentação para vocês, para quem estiver interessado em entender os modelos de marketplace, mas o meu foco realmente vai ser, acho que no que a necessidade que a gente tem hoje é o varejo indo para o e-commerce do B2C, e a gente também tem o B2B. Também foi uma área afetada, também tem muitas indústrias entrando diretamente para o B2B, como a Ivy falou sobre o e-commerce Brasil nessa frente, a gente viu realmente o crescimento de cadastros que a gente teve em operações B2B, porque você tem aquele tirador de pedido que vai no botequinho, às vezes fazer um pedido de uma cerveja, ou fazer um pedido de um refrigerante, né, de chocolate. Então a gente entendeu que hoje o B2B também, ele tem essa frente, a gente vê que muitas indústrias também estão tomando esse cenário. Falando sobre isso, eu queria citar aqui um pouquinho as diferenças, né? Eu acho que tem grandes diferenças no comportamento de compra de um B2B para um B2C. Esse material, como eu falei, vai ficar com vocês. Mas eu acho que uma coisa super interessante que o CEO da Adobe disse num evento que eu fui, ele falou o seguinte: as empresas de B2B vão precisar entender um pouquinho da experiência do B2C, né? Tirar aquela cara de sistema, né? Eu acho que é importante a gente falar o seu cliente no B2C. É um cliente que vai entrar, ele vai ter opções de compra simplificadas, ele vai ter informações básicas de produto. Normalmente, esse cliente ele adiciona um produto no carrinho ou 2 no máximo, diferente às vezes do supermercado, e aí sim a gente precisa ter uma atenção específica para esse tipo de jornada do cliente, né? No caso do B2C, comprando ali diretamente no supermercado um carrinho muito maior.
mas no seu grande, como um todo, a gente tem algumas diferenças. O B2B ele vai mais para uma pegada ali de recorrência, né? A parte de crédito que eu preciso avaliar, a parte de empresa, a parte de múltiplas planilhas de preço. Então o B2B ele tem uma customização um pouco a ser feita, diferente do B2C. Cada empresa trabalha de um jeito e isso é super importante a gente notar. Aí tem algumas diferenças, a gente vai falar um pouquinho sobre elas mais para frente. E sobre plataforma, Vivi, que aí assim, é onde o assunto é importante, é o que a gente queria falar aqui, falar já dos principais erros, né? Eu considero que a gente tem duas fases. A primeira fase é uma fase de conhecimento, entender que os principais erros é não estudar o mercado de e-commerce, não ter conhecimento do que está desenvolvendo, não sabe que tipo de plataforma vai escolher e não conhece os formatos de comercialização, e isso é super importante. Esses 4 pontos são super importantes. Quando você vai comprar um carro, você vai comprar um apartamento ou fazer alguma coisa, você quer ter conteúdo, você quer ter conhecimento do que você está comprando. Aqui não é diferente. E outra, é o seu negócio que está em jogo. Então, gente, muito importante ter esse conhecimento. Caso não tenha conhecimento, em contratar uma consultoria que vai ajudar vocês nesse sentido. Sobre planejamento, mesma coisa. Não planejou, não conhece o mercado, não conhece os concorrentes, não sabe como esse canal vai estar, como o seu canal pode estar na internet, não levantou escopo. Escopo é super importante, gente. Não adianta você querer construir um prédio sem dizer quantos quartos tem, se é suíte, se não é suíte. Então você precisa, isso trazendo para o mundo físico, você trazendo para o mundo online, você precisa trazer as informações para empresas como a WebJump, ou como outras várias que tem no mercado, entender o que você realmente quer. Outra, saber o seu budget. Não adianta você querer comprar uma Ferrari, só que você quer você tem um investimento, às vezes, para pequenas para um pequeno desenvolvimento, entender nisso, e aí sim, o entendimento de qual formato de comercialização é super importante para o seu negócio, e logicamente conhecer legislações, né? A gente está falando da LGPD aí no segundo semestre, então é mais um desafio que todo mundo tem aí para estar já do jeito certo. Então, primeiro de tudo, não existe bala de prata, tá? Essa é uma coisa que eu sempre falo, que eu repito constantemente. Não cai em papo de vendedor, que meu e-commerce, a minha plataforma é aquilo outro. Cada plataforma, cada desenvolvimento é feito de acordo com o seu negócio. Então, primeiro, entenda o que você quer. Depois, com o que eu vou passar aqui, você vai conseguir escolher, ou vai conseguir, pelo menos, entender para que caminho você vai. Não existe bala de prata, não existe milagre, Chapolin Colorado, ou seja, qual superior que for, não vai te ajudar nesse momento. Então, antes de tudo, eu trago nesse cenário que a gente tem, pensar no quê? Questão de MVP, questão de pensar simples, pense no simples, não queira inventar roda, não tem tempo de inventar a roda, né? Vamos pensar no simples, o que eu consigo colocar no ar, o que eu consigo fazer, como a palestra anterior falou, como que eu consigo vender, às vezes, no WhatsApp, que tipo de abordagem eu preciso ter, né? Pensar realmente no que o seu usuário necessita, não pensar na cabeça, porque eu acho que precisa disso, não. Fazer um trabalho de UX super importante para você conhecer quem que são as pessoas realmente que vão fazer parte dessa jornada, quem que são as pessoas, tudo isso. Então, isso é tudo a parte de planejamento que você precisa ter, né? E o resumo disso é fazer essa imersão institucional, definir essas estratégias muito bem feitas e fazer uma definição, e essas definições de escopo, tudo isso vão estar dentro de uma RFP, que a gente chama de Request for Proposal. Nada mais é do que um documento, né, onde você vai colocar todo o escopo do seu projeto e mostrar as estratégias para onde que você quer. Gente, não faça a mínima ideia como fazer isso. Cara, tenta fazer o simples, tente detalhar ao máximo possível. Como eu falei, caso não consiga fazer sozinho, contrate um consultor, vá ao mercado, primeiro para entender, né? A gente recebe muito e-mail, quero um site igual o XYZ, isso não existe, isso não é planejamento, tá? Então, super importante ter esse nível de definição. Formatos. A gente tem 3 grandes formatos, o mais difundido, acho que no mercado brasileiro, no mundo, é o SaaS, onde você vai pagar um percentual, que a gente chama de revenue share, um percentual da sua venda. Esse tipo de formato, ele vai atender você no sentido também de ter uma plataforma muito mais rápida no desenvolvimento, porque a aplicação é a mesma para todo mundo, né? Então, tem uma aplicação para todo mundo, e eu tenho várias plataformas nesse sentido. A mais conhecida no Brasil hoje é a Vetex, e você tem outras plataformas também em outros formatos, como o Premise Pass, né? Que são, por exemplo, Magento, Oracle, você tem a Hybris e tem uma série de outras plataformas que vão atender nesse sentido também,
tá? Para o pequeno empresário, normalmente, ele vai conseguir começar, às vezes, num SaaS, né, bem pequenininho mesmo, ali, aquele cara que realmente quer ir para o online, começar pelo SaaS, e o middle marketing ali, projetos grandes, eu já entendo que elas conseguem navegar nos 3 formatos, principalmente no PaaS, que é a Plataforma as a Service, e o SaaS. Qual que é a diferença delas? Como eu falei, aqui, o gerido pelo fornecedor é toda a parte cinza aqui, tá? Então, você não tem poder sobre o código. No caso do on-premise, no caso do PaaS, você tem o poder sobre o código, né? A aplicação é sua, né? Então, você tem, entre aspas, um pouco mais de segurança e você consegue um pouco mais, essa aplicação é aberta, você vai conseguir desenvolver realmente de acordo com a necessidade que você tem. Então, é importante entender um pouquinho desse mercado, e acho que quem passou pela Rakuten há um tempo atrás, é a segunda pandemia que o pessoal está passando, né, porque já passou pela pandemia de ficar da Rakuten, vender a operação, entrar com a GECOM, esse Deus nos acuda, que o pessoal mudando de plataforma rapidamente porque ia acabar a operação. Então, aquilo é uma plataforma SaaS, porque você não tem poder sobre a aplicação. Então, quando você tem poder sobre a aplicação, logicamente, você vai ter um investimento, dependendo do cenário, um pouco maior, mas você vai conseguir fazer também um desenvolvimento mais customizado. Nas duas, você vai ter experiências de B2C perfeitas no decorrer no projeto como um todo, como plataforma, ela vai conseguir te atender no touch point com o consumidor, né? Mas super importante você ver o quê? Mesmo fazendo essas análises, você precisa ver se a plataforma está preparada pelo quê? Pelo seu negócio. Ela atende de verdade o B2C e o B2B, né? Então você precisa entender um pouquinho, ir atrás do quê? De quais são as empresas que utilizam B2B que essa plataforma usa, quem que fez o desenvolvimento, já desenvolveu de B2B ou desenvolveu B2C, entender realmente se está no core dessa plataforma esses 2 cenários, se ela é escalável, se ela é flexível, se ela tem uma documentação bem definida, se ela tem segurança, muito importante, se ela pertence a um ecossistema de e-commerce. Muitas vezes a gente acaba enfrentando um cenário de pessoas que contratam uma plataforma, mas ela não está no ecossistema, não se integra com nada, você vai morrer com ela, entendeu? Então, super importante ela estar dentro desse ecossistema, e aqui, durante todos esses 3 dias, a gente viu, principalmente as plataformas e empresas que estão dentro desse ecossistema, arquitetura muito bem definida, roadmap de implementações, evolução da plataforma, suporte, que acho que a gente falou muito em relação a suporte agora, quando dá um problema, para quem que a gente vai recorrer, então o suporte é super essencial nesse momento, uma infraestrutura cloud, que eu digo nesse sentido de você estar realmente com base numa infraestrutura que vai dar porte para o seu negócio, e realmente cases que essa plataforma ou que essa implementadora da sua plataforma tem de acordo com o seu negócio, de acordo com o que você quer desenvolver. Funcionalidades importantes, aqui tem uma lista de funcionalidades, eu acho que eu coloquei com alerta 3 delas, em questão de API, integração quando a gente fala, integração com marketplace, integração com outros sistemas, então é super importante entender se a plataforma está apta para isso. Existem também empresas no mercado que fazem essa parte de integração, que funcionam como hub de integração também, entender que tipo de necessidade você vai querer para esse momento, novas tecnologias, se essa plataforma está apta para receber novas tecnologias, novos códigos, novos desenvolvimentos, criar um microserviço, entender muito sobre isso, acho que é super importante, documentação, tudo isso é super importante. E para B2B, mesma coisa, né? A gente tem que analisar todas as funcionalidades de B2B, se essa plataforma atende, desde uma recompra, catálogos personalizados, preços dinâmicos, contas de empresa e por aí vai, certo? Lembretes finais que eu considero aqui, são 5 pontos importantes antes de fechar o negócio. Eu acho que você precisa avaliar o histórico da plataforma e principalmente do implementador, solicitar uma demo, entender o que é o front, o que o vendedor está te mostrando, mas o que tem um back office, o que tem lá atrás, tenta brincar com ela, tá? Uma metodologia bem definida pode garantir o sucesso do seu projeto. As empresas que vão fazer a implementação, elas que vão realmente dar a mão para você, vão ser as empresas que vão trabalhar com a plataforma em questão, mas vão estar no dia a dia. Então, entenda como é a metodologia dessas empresas, porque isso é fundamental para o seu negócio dar certo. Verifique quais clientes foram atendidos, ligue para esses clientes, né, que eu coloquei aqui embaixo, entre em contato com pelo menos 2. A gente abriu o Marketplace com a palestra do Reclame Aqui, entender, né, se tem reclamações, que tipo de reclamação eu posso enfrentar, não pensar só no caminho
bom, pensar no caminho ruim, o que pode acontecer se der um desastre, né? E ficar muito atento ao contrato. Eu acho que isso às vezes no papo do vendedor tem muita coisa, mas nas letras miúdas do contrato você precisa ficar muito atento. Então, consulte advogado, entenda bem se todo o seu escopo, se tudo que você está pedindo, que foi acordado, está dentro do contrato. E aí, Vivi, para fechar, eu acho que a gente falou lá no e-commerce de Santa Catarina que em uma era de hiperconectividade precisamos liberar o poder da conexão humana. Isso Kevin Johnson falou lá na NRF esse ano. Foi com esse slide que eu fechei o e-commerce de Santa Catarina. E por inércia hoje, a gente vê realmente que atrás do computador tem uma pessoa, né? Isso a gente falou numa época que a gente não tinha essa pandemia, e acho que isso fortalece, essas palavras do Kevin Johnson fortalece o poder do ser humano. Atrás de um computador vai ter uma pessoa, e você precisa realmente sempre pensar nessa pessoa antes de desenvolver o seu e-commerce, que é para ela que você está criando um canal online, é para ela que você vai colocar todos os esforços da sua empresa. Bom, Vivi, eu acho que é isso. Aqui estão meu LinkedIn, meus contatos e estou à disposição para perguntas. Vivi? Vamos lá, Eric. Obrigada. Primeiro, é uma pergunta, Eric, mas eu gostaria que você respondesse especificando, hora que você estiver abordando um ou outro, tá? Eric, quais são os principais pontos, pelo menos 3, que devemos levar em consideração ao começar o planejamento para estruturar um e-commerce B2B ou um B2C? Perfeito. O principal ponto que acho que a gente tem que 3 principais pontos é você entender o seu negócio, né? Quando a gente fala de B2B, muitas empresas querem replicar o modelo que você tem, às vezes, no B2B para o online, e às vezes isso não dá certo. Você tem uma quebra de política comercial, uma série de coisas. Exemplo, onde um vendedor lá na ponta consegue dar um desconto, como é que você vai trazer isso para a plataforma? Um não pode brigar com o outro. Então, política comercial bem definida é super importante. Eu acho que para os 2 cenários, integração é uma coisa que normalmente sempre é um calcanhar de Aquiles, porque a gente depende de sistemas integrados ali que vão fazer toda a parte às vezes, de gestão, CRM, logística, RP. Então, se às vezes você vai fazer uma integração com um RP, nos 2 cenários, tá, Vivi? E você não tem, o seu RP às vezes não aguenta a porrada do volume do e-commerce, isso pode ter um problema muito grande lá na frente, né? E a terceira, que eu acho que é super interessante, é user experience, né? Eu acho que entender o seu usuário. Hoje a gente tem tanto para B2C como para B2B, a gente tem um poder grande que é alinhado muito aos dados. A gente tem os dados. A gente sabe quem que é nosso consumidor. Por que eu não estou fazendo uma coisa que realmente é para ele, né? Então, quanto mais personalizada o seu e-commerce, a jornada do seu cliente, eu acho que tanto para B2B como para B2C, isso é um ganho super importante. Aí você precisa fazer vários estudos ali da parte de UX, fazer toda a sequência de UX para entender realmente para quem que eu estou construindo e-commerce, e quem que vai comprar ele, né? Então, acho que esses são alguns dos 3 pontos importantes para você fazer. E no B2C, eu vejo ainda a questão de você montar o time. Acho que nos 2 pontos também, a montagem do time de back-office, quem que você vai montar, eu acho que é uma dúvida que a gente sempre recebe em demandas. Qual que é o time que eu vou colocar? Vou contratar uma agência de marketing, não um contrato? Eu preciso ter um cara de TI, um cara de business, como é que eu vou tocar isso? Né? Então, eu acho que vai depender muito do seu negócio, se você é uma pequena empresa ou uma grande empresa. A estruturação da equipe de suporte seu, ali no back-office do seu e-commerce, é essencial também para você estruturar isso. A Gisele Marcon pergunta, Eric, qual a recomendação para grandes indústrias com sistemas legados de difícil integração? Pegar algo pronto no mercado? Então, Gisele, as grandes indústrias, a gente sugere normalmente você criar, a gente sabe que são vários sistemas ali, uma coxa de retalho às vezes, né? Você recebe a informação do CRM, você tem outro sistema de venda, você tem um RP, tudo isso integrado, e você precisa entender quais desses sistemas é a origem da informação, quem que é a mãe da informação.
Normalmente, o que a gente faz em projetos grandes, Vivi, a gente cria uma espécie de barramento e trabalha com microserviços, né? Lembra, uma coisa que eu sempre falo, cada macaco no seu galho. Não adianta eu trazer funcionalidades de um RP para um e-commerce. Eu não vou querer consultar imposto no e-commerce. O e-commerce ele tem que fazer a venda. Então, eu faço o quê? Eu crio esse barramento onde eu consigo integrar vários sistemas integrados a uma única fonte, né? E essa fonte ela vai fazer essa integração, por exemplo, junto com o e-commerce. Então, o e-commerce ele vai conseguir, através de um centralizador que a gente fala ali, um barramento, ter todas as informações. E quando a gente fala de microserviço, esse trabalho de microserviço é conseguir buscar a informação diretamente naquele sistema sobre o que o e-commerce está precisando, a necessidade do e-commerce naquele momento. Eu quero buscar informação de preço. Ele não vai precisar entrar no seu RP, entrar, buscar tudo. Ele já tem essa informação, às vezes ali, via microserviço, já fez esse cálculo desse barramento. Então, em grandes indústrias, em grandes operações nesse sentido, às vezes, como eu falei, a plataforma não é suficiente. A gente vai precisar de barramentos, a gente vai precisar de outras tecnologias associadas ali que também vão fazer esse trabalho. Obrigada, Eric. Se você puder dar uma passadinha na live aí do lado, no chat, tem perguntas como a do Roberto Noronha. Dá uns 3 minutinhos aí, por gentileza, para poder responder para o pessoal. E eu te agradeço por essa participação aqui, tá bom? Muito obrigada, Eric. Um abraço. Obrigado a vocês. Saudades. Um abraço. Tchau.